Já vai. Já vai. Já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse Bom dia. Hoje são 13 de maio de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 10º vídeo da série A Inteligência de Jesus. O Augusto Cury, psiquiatra brasileiro, lançou uma coleção com 5 livros sobre a inteligência de Jesus. O título da coleção, Análise da Inteligência de Cristo. E este aqui é o 5º volume, O Mestre Inesquecível, sobre Jesus, que está nas narrativas lendárias do Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Na página 20 deste livro aqui, o Augusto Cury escreve assim, abre aspas: a inteligência de Jesus era assombrosa. Falava com os olhos e com as palavras, e ninguém resistia ao fascínio dos seus discursos. Fecha aspas aí. Então estou aqui fazendo uma pequena série para analisar a inteligência de Jesus. Jesus só está nos 4 evangelhos. Jesus propriamente dito. Só está nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. A partir do livro Atos dos Apóstolos, a partir dali, não é mais Jesus. Jesus já havia morrido. Então, estamos tratando aqui do Jesus das narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu, gente? Jesus está apenas aí, com as frases endereçadas a ele, atribuídas a ele. Então, vamos mostrar aqui mais uma passagem bíblica e veremos se realmente o Augusto Cury tem razão quando diz que a inteligência de Jesus era assombrosa. Então vamos aqui ao Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 até o versículo 23. Vou ler aqui apenas os versículos principais que mostram o que é discutido aqui, entendeu, gente? Muito bem. Então vamos aqui. Jesus vai cometer aqui 2 erros por desconhecimento, por não conhecer. Ele vai cometer 2 erros. Um desses erros já mostrei aqui na série sobre o coração. Jesus pensava que o coração humano era a sede da inteligência, dos maus desígnios, da bondade, da maldade, da concupiscência, da avareza, etc. Naquele tempo, o povo não tinha conhecimento sobre a função do coração. E eles atribuíam ao coração essas coisas, esses fenômenos. Só que essas coisas, esses fenômenos, na verdade, muito tempo depois, com o avanço da medicina, tudo o que era reservado ao coração no mundo da Bíblia, na verdade, cabe ao cérebro. Já mostrei isso aqui. Então Jesus comete 2 erros aqui. Sobre o coração, já falei. E também sobre aqui as normas de higiene do povo judeu. E Jesus era um judeu. Então, muito bem, aqui Jesus vai se encontrar novamente com fariseus. E vai haver aqui uma discussão. E você verá aí que a inteligência de Jesus aqui não é, como diz o Augusto Cury, não era uma coisa assombrosa. Repito sempre,
A inteligência de Jesus era a inteligência do homem do século I, na Palestina, um lugar marcado pela ignorância, analfabetismo e pobreza. Então aqui é sobre normas de higiene. Os fariseus, que também eram judeus, e Jesus aí discutindo. E você verá o que Jesus diz sobre aqui as normas de higiene. Daí a falta, a ausência de inteligência em Jesus. Em todo o Novo Testamento, nos 4 evangelhos, você vê vários encontros aqui de histórias criadas, vários encontros de fariseus, saduceus, anciãos e Jesus. E ali começa a discussão. Quem fez esses relatos aqui, desses encontros, a intenção aqui, quem escreveu o que está nos 4 evangelhos, foram pessoas que eram adeptas do cristianismo. É por isso que o que está aqui é a favor do cristianismo. Então quem escreveu isso aqui era a favor de Jesus. E aí você vê muitas histórias inventadas aqui nos evangelhos, Jesus discutindo com fariseus, saduceus, anciãos, etc. E a intenção de quem escreveu isso aqui foi dizer que Jesus saiu vitorioso no embate aqui, na discussão, que Jesus saiu vitorioso. Quando, na verdade, Jesus saiu aqui como um perdedor. Com todo respeito, Jesus aqui saiu como um perdedor e não como um vitorioso, como foi a intenção de quem escreveu esses relatos aqui, devido à ingenuidade deles. Então, quem escreveu esses encontros de Jesus discutindo com fariseus, saduceus, anciãos, etc., queria aqui mostrar que Jesus saiu vitorioso nos discursos aqui, nos diálogos, que Jesus saiu vitorioso. Essa foi a intenção aqui de quem escreveu isso. Só que no fundo acaba prejudicando o próprio Jesus. Então vamos mostrar aqui sobre normas de higiene. Gente, quando você estuda sobre o mundo da Bíblia, ali os judeus, hebreus, judeus, quando você estuda, qualquer pessoa com o mínimo conhecimento sabe muito bem que os judeus e lá os hebreus, que sempre eles foram muito rigorosos em normas de higiene. A sociedade hebraica, a sociedade judaica, os judeus, sempre foram rigorosos e são em matéria de higiene. Os judeus, isso está em toda a sua história. Os judeus, por exemplo, eles lavam as mãos constantemente, frequentemente. Os judeus lavam as mãos, os braços, os pés constantemente, porque as normas de higiene deles, dos judeus, são muito rigorosas. Lavam as mãos, tudo que eles pegam, eles lavam com cuidado. Para você ver, eles fazem até a circuncisão. Eles cortam o prepúcio, aquela pele que envolve a glande, a cabeça do pênis, né? O pênis. Então, você vê, com 8 dias de nascida, uma criança, um menino, obviamente, tem o seu prepúcio cortado na sociedade judaica, por questão mais de higiene. Eles cortam a pele ali que cobre a cabeça do pênis, da glande. Então você vê que os judeus sempre foram e são rigorosos em normas de higiene, os judeus. E Jesus era um judeu. Então o encontro aqui vai ser sobre normas de higiene. E veja a ingenuidade de quem escreveu o que está aqui e foi atribuída a Jesus. Muito bem. Você vê na Bíblia, em Levítico, várias regras ali dos hebreus, judeus, sobre higiene. Por exemplo, na sociedade judaica, no mundo dos judeus, uma mulher menstruada era tida como imunda.
Claro que isso aí é uma ignorância, considerar a mulher menstruada como imunda. Mas isso aí já mostra o rigor da bandeira em favor da higiene. Você vê isso aí facilmente. Uma mulher menstruada, para os judeus, é considerada imunda. Entendeu? O homem não deve tocar numa mulher durante a menstruação. Isso é um exagero? Claro que é. A mulher não é imunda, mas é sob o aspecto da limpeza, entendeu? Por causa do fluxo menstrual. Então, os judeus, a tradição deles é o rigorismo na parte da higiene, na parte da limpeza. Outro exemplo, você pega em Levítico. Naquela época da Bíblia, quando uma mulher paria um menino, ela era considerada imunda durante 40 dias, mas por questão de higiene. A mulher que paria um menino era considerada impura durante 40 dias. Agora, quando paria uma menina, era considerada impura a mulher, a mãe, era considerada impura o dobro, durante 80 dias. Aí você diz assim, mas por quê? Pariu um menino, a mãe é considerada impura durante 40 dias. E pariu a menina, é considerada impura durante 80 dias. Por que isso? É porque a sociedade da Bíblia era uma sociedade patriarcal. Tudo para o homem acima de tudo, e a mulher no plano inferior. Quando nascia uma mulher na sociedade hebraica, o pai ficava triste, porque ele queria um menino, um filho, mas nasceu uma menina. Então é isso aí. Você tem que ver isso aqui dentro da Bíblia, para estudar a sociedade hebraica. Se você não estudar os costumes da sociedade hebraica, você não entenderá a Bíblia. Entendeu? Então no mundo, você vê facilmente aqui na Bíblia, que naquele tempo, principalmente, os hebreus, os judeus, sempre foram rigorosos em questão de higiene. E também aqui na época de Jesus. E até hoje, em Israel, você vê lá os judeus, eles são rigorosos em matéria de higiene. Eles lavam bem os alimentos várias vezes. Eles lavam muito bem, lavam tudo, vasos, panelas, com frequência, porque eles são, em termos de higiene, higienização, eles são muito rigorosos. Então aqui é sobre isso, gente, essa passagem que está aqui em Marcos, e ela se repete também em Mateus. Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20. E aqui é em Marcos capítulo 7, versículos 1 até o versículo 23. Então vamos lá. Eu vou ler aqui e vou explicando para vocês entenderem. Aqui, vamos lá. O título é esse: Jesus e a tradição dos anciãos. Tradição, veja bem, normas de higiene, que fazia parte de rituais dos judeus. O rigorismo em relação às normas de higiene. Jesus e a tradição dos anciãos. O que contamina o homem? Veja aí. Então diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus, judeus, e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele quem? Discípulos de Jesus. E vendo que alguns dos discípulos dele, de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, aqui diz, veja bem, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Viu aí? Está dizendo aqui que os judeus, já naquele tempo, não comiam sem lavar cuidadosamente as mãos. Então veja aqui,
Os fariseus e alguns escribas, como está aqui, os fariseus, judeus, viram os discípulos de Jesus comendo pão sem lavarem as mãos. Os discípulos de Jesus, em toda a narrativa dos 4 evangelhos, eles acompanhavam a Jesus. No mundo aí, com muito calor, muita poeira, etc. E eles pegavam pão, diz aqui, sem lavar as mãos. Com aquelas mãos imundas, eles andavam com Jesus, pegando em tudo, não é? Areia, diabo a quatro. Então eles estavam comendo pão aqui e os fariseus viram aquilo. Os discípulos de Jesus comendo pão sem lavar as mãos. Veja aí. E isso aqui despertou aqui a provocação dos fariseus diante de Jesus. Eles viram os discípulos de Jesus comendo pão sem lavar as mãos, que era uma ofensa a um ritual judaico, já que eles eram muito limpos. E aí eles chamaram a atenção de Jesus. Veja bem, continuando aqui. Muito bem, os discípulos de Jesus não comem, os judeus não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, explicando aqui as normas de higiene dos judeus. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, viu aí? Eles tomam banho antes de comerem, quando eles chegam das ruas, os judeus, aqui no mundo de Jesus. E há muitas outras coisas que receberam para observar, os judeus, como a lavagem de copos, olha aí. Eles lavavam e lavam cuidadosamente os copos, jarros e vasos de metal e camas. Então este versículo aqui, número 3 e 4, esses versículos estão dizendo que os judeus, os fariseus aqui, eram muito rigorosos com a limpeza e viram discípulos de Jesus comendo pão sem lavarem as mãos. E aí eles chamaram a atenção de Jesus. E aí, vamos lá, continua dizendo assim: interpelaram-no, isto é, esses fariseus, esses escribas, perguntaram a Jesus. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas. Aí eles perguntaram a Jesus: Jesus, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então aí eles fizeram a pergunta a Jesus, não é? Por que seus discípulos, com essas mãos imundas, sujas, pegam diretamente em pão, sem antes lavá-las? Eis a pergunta aí dos fariseus e escribas. E Jesus começa a falar aqui, mas eu vou pegar a parte principal, porque aqui senão iria demorar muito aí o vídeo. Depois desse vídeo aqui, por favor, leia a Bíblia, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 1 até o 23. Depois desse vídeo, faça um favor a você mesmo, a você mesma. Leia esta passagem aqui. Então vamos lá. Então eles perguntaram a Jesus: por que, Jesus, seus discípulos desrespeitam nosso ritual, que é uma limpeza rigorosa? Por que seus discípulos, Jesus, com as mãos sujas, imundas, pegam o pão diretamente e comem, sem lavar as mãos? Por quê? Aí Jesus responde assim, a parte principal. Aqui diz: convocando ele, Jesus, de novo a multidão, Jesus chamou a multidão, o povo, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Isso aqui é a partir do versículo 14. Nada há, diz Jesus, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Jesus dizendo: mas o que sai do homem é o que o contamina.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui está entre colchetes, porque foi um acréscimo. Aí continua. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Não foi propriamente aqui uma parábola. Foi aqui uma pergunta feita como se fosse aqui um fato real. Uma pergunta feita a Jesus. Uma pergunta feita a Jesus sobre normas de higienização, normas de limpeza. E Jesus aqui respondendo. Então aí Jesus continua dizendo assim. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Jesus se referindo a seus discípulos, que não haviam entendido quando Jesus disse assim, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Os discípulos não entenderam isso aí e estão pedindo uma explicação a Jesus. E Jesus agora vai explicar. E Jesus vai dizer a mesma coisa. Escute aí. Então lhes disse, Jesus disse aos discípulos, entendeu? Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Repetindo aí Jesus. Porque não lhe entra, veja a ignorância, Jesus dizendo, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Veja aqui a ignorância. Jesus aqui está dizendo, nessa passagem atribuída a Jesus, ele está dizendo que fora do homem, qualquer coisa, qualquer alimento que entrar no homem, não vai direto para o coração. Porque Jesus já pensava também aquele erro, não é? Ele pensava que o coração era o responsável pelos maus desígnios, concupiscência, violência, bondade, maldade, etc. Então Jesus aqui está dizendo, veja a ingenuidade de quem escreveu isso aqui. Colocou na boca de Jesus que Jesus está dizendo que o que está fora do homem, os alimentos, todos os alimentos que estão fora do homem, que entram no homem pela boca, não contaminam o homem, todos os alimentos. Nada contamina o homem, aquilo que está fora dele, mas o que está dentro do coração, o que sai do homem. Entendeu? Jesus está dizendo aqui que o que entra pela boca do homem vai para o ventre e depois ali para o intestino grosso e sai pelo ânus. Entendeu? Jesus está dizendo aqui que os alimentos, aquilo que o homem come, os alimentos aqui no caso, não vão para o coração, vão para o intestino grosso. E lá, o que sobrar transforma-se em fezes no intestino grosso e sai pelo ânus. Veja aqui o que Jesus diz, ó. Porque o que o homem come não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, veja aí, o intestino grosso. E assim considerou ele, Jesus, puros todos os alimentos. Então Jesus está dizendo que os alimentos que entram pela boca do homem não contaminam o homem. Veja aí a ingenuidade do relato que está aqui. Ora, inúmeros alimentos, muitas pessoas, um universo de pessoas, aqui mesmo no Brasil, um universo de pessoas morrem aí a cada mês por questão de intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar. Muita gente morre assim. O que entra pela boca, os alimentos também contaminados, prejudicam a saúde de um universo de pessoas. Muitas pessoas morrem em hospitais justamente por causa dos alimentos que entram pela boca. Então dizer que o que entra pela boca não contamina o homem, isso aqui foi uma resposta aos fariseus, uma resposta atribuída a Jesus, que torna Jesus aqui ainda numa situação mais triste ainda. Jesus aqui afirmando uma coisa completamente irracional. Entendeu? Então vamos aqui, aí continua.
Jesus continua, e dizia Jesus, o que sai do homem, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Ele dizia que o que sai do homem saía pelo coração, e nada a ver. O que sai do homem, naquele discurso de Jesus, sobre maldade, bondade, concupiscência, maus desígnios, etc., saem do cérebro. Mas ele colocou aqui que saem do coração, porque na época Jesus não tinha esse conhecimento, como ninguém aqui da Bíblia. Então diz assim, Jesus continuando, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens, olha aí, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Jesus dizendo que tudo isso aqui era proveniente do coração, que é o erro da época. Tudo isso aqui, na verdade, sabemos hoje que é proveniente do cérebro e não do coração, como Jesus afirma aqui. E Jesus termina assim, ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, diz aí Jesus. Então você vê aqui que Jesus diz que os fariseus e os anciãos judeus, como Jesus o era, eles eram rigorosos em limpeza, em higiene. E aí eles viram os discípulos de Jesus comendo pão sem lavarem as mãos, que é uma coisa perigosa, você comer um alimento sem lavar as mãos. Então você vê aqui os fariseus chamando a atenção de Jesus. E a resposta de Jesus aqui, que atribuíram a Jesus, é uma resposta completamente sem inteligência alguma. Jesus aqui deveria concordar com os fariseus. Não, fariseus, tudo bem, vocês têm razão. Vocês têm razão porque quando a pessoa vai pegar algum alimento, deve lavar bem as mãos. Deve lavar bem as mãos, porque isso aí vai contaminar os alimentos. Mas não. Como a intenção de quem inventou esse texto aqui, como a invenção dele, como a intenção dele, de quem escreveu esse texto, era fazer com que Jesus saísse vitorioso, na verdade prejudicou mais ainda Jesus. Porque, no fundo, quem escreveu isso aqui queria colocar Jesus contra os fariseus. Só que colocaram Jesus contra os fariseus de forma irracional, porque colocaram Jesus contra a limpeza. Entendeu, gente, o que eu estou dizendo? Explicar isso bem para você entender. Quem escreveu este texto aí, atribuído a Jesus, respondendo aos fariseus, queria apenas dizer que Jesus não concordava com os fariseus, discordava dos fariseus. Só que essa discordância de Jesus é completamente irracional, porque ele foi discordar dos fariseus numa coisa que nem é discutível, que são as normas de higiene. Ninguém vai dizer que uma pessoa está certa porque está comendo pão com mãos sujas. Ninguém vai dizer isso. Quando a pessoa pega pão, pega um bolo com a mão suja, um operário vem comer um bolo, não lava as mãos, pega direto ali, com a mão dele suja por causa do trabalho, cimento, areia, o diabo a quatro. Então, vai pegar um pão, vai pegar um pedaço de bolo, você tem que lavar as mãos, porque isso pode contaminar os alimentos. Era isso que Jesus deveria dizer aqui aos fariseus. Mas quem escreveu esse texto aí foi uma pessoa tão ingênua que colocou aqui Jesus contra normas de higiene. E não adianta dizer que isso aí é no sentido figurado, não. Isso aí é justamente mais uma passagem atribuída a Jesus, discordando, mais uma vez, dos fariseus. A intenção era colocar Jesus discordando do posicionamento dos fariseus. Só que essa discordância de Jesus é completamente irracional, ingênua,
muito infantil. Veja bem, se uma pessoa, você está comendo um pão, você aí está comendo um pão ou um pudim, segurando com sua mão. Você chegou da rua, aí você encontrou sua mãe e fez um pudim para você. Você pegou o pudim, você chegou da rua, veja bem, com as mãos sujas. E você pegou diretamente o pudim com as mãos. Você estava regando um jarro na sua casa, pegando ali em areia, pegando ali, né, em estrume no seu vaso. Você vem ali com a mão e você pega o pudim diretamente com a mão. Sua mãe repreende a você. Diz, minha filha, meu filho, lave as mãos primeiro, meu filho. Antes de pegar o bolo, antes de pegar o pudim, lave as mãos, porque senão você pode ficar contaminado com alguma bactéria. Entendeu? Sua mãe vai dizer isso. Lave as mãos antes de comer. Isso é bom. É uma norma de higiene. Evita muitas doenças. Então, se sua mãe diz isso para você, você só tem a agradecer à sua mãe, porque ela está certa. Antes de pegar qualquer alimento, você deve lavar as mãos com cuidado. Então, é isso o que você deveria dizer. Obrigado, minha mãe. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão, mamãe. Eu vou lavar minhas mãos primeiro. Entendeu? Você deveria agradecer à sua mãe. Jesus aqui não. Nesse relato bíblico, ele aqui não agradece aqui ao ritual dos fariseus. Os fariseus dizem, Jesus, olha aí, seus discípulos comendo pão, mãos sujas, não lavaram as mãos? A gente lava as mãos, Jesus. Aí Jesus, em vez de agradecer aos fariseus, porque os fariseus estavam certíssimos, Jesus deveria dizer assim, muito obrigado, fariseus, muito obrigado, vocês têm razão. Antes de pegar qualquer alimento, é bom lavar as mãos. Jesus deveria dizer isso aí. Mas não, quem escreveu essa bobagem aqui, queria de qualquer forma colocar Jesus contra os fariseus. Só que colocaram Jesus aí contra normas de higienização. Jesus dizendo que nada que entra no homem o contamina. O que contamina o homem é o que sai do coração. Veja aí a ingenuidade da resposta de Jesus. Então é difícil concordar com o Augusto Cury quando ele diz que Jesus tinha uma inteligência assombrosa. Quando é que um homem com inteligência assombrosa vai contra normas de higienização? Nunca. Isso aí é apenas um relato bobo que colocaram aí, como se Jesus tivesse saído vitorioso aí nessa discussão, quando a vitória aí é dos fariseus. O que os fariseus dizem aí tem toda a razão. O que contamina o homem é aquilo que entra pela boca do homem, por meio de alimentos principalmente. Veja aí a intoxicação alimentar. Muita gente aí almoça em restaurante e aí várias pessoas vão aos hospitais com diarreia muito braba, não é? E até a morte, por causa de alimentos que entram pela boca. E Jesus dizendo que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Outra ignorância aí. Do coração nada sai. O que Jesus atribui ao coração, já mostrei isso aqui, não vou repetir. O que ele atribui ao coração, na verdade, está lá, pertence ao cérebro. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.